Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a incrível novela A Morte em Veneza. Da ich hier sprechen soll, ist es begreiflich, dass ich mir Gedanken mache über die Eigentümlichkeit und den Reiz, O Thomas Mann é um autor alemão, nasceu em 6 de junho de 1875 e morreu aos 80 anos em Zurique. Morreu lá porque ele se exilou, então, perto da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler subiu no poder na Alemanha e ele defendia a democracia. E acabou se exilando na Suíça, voltou para os Estados Unidos e acabou retornando de novo para a Suíça, onde ele morreu. É um dos maiores, então, escritores do século passado. Foi reconhecido em vida, ganhando, então, o Prêmio Nobel de Literatura em 1929. Publicou grandes obras como Dr. Fausto, A Montanha Mágica, Os Buddenbrooks. E essa novela, A Morte em Veneza, que também é um dos seus livros mais conhecidos. O que mais encanta em A Montanha Mágica é justamente a profundidade, incrível número de camadas de leituras em algo tão pequeno, em 60, 70 páginas. O livro, então, é uma novela que, como explica a Cláudia Dornbusch num programa muito legal da Univesp TV, que inclusive tem no YouTube, chamado Literatura Fundamental, e o episódio que comenta, então, A Montanha Mágica é o episódio de número 36. Então, se você tiver um tempinho, o programa ele tem quase 1 hora, está completo no YouTube e é muito legal porque ele é um especialista em Thomas Mann. Depois que eu assisti esse programa e que eu li mais alguns textos, a obra simplesmente explodiu minha cabeça. Então foi algo muito, muito legal, vale super a pena. Eu vou deixar o link na descrição desse programa e de outros textos super legais como leitura complementar dessa obra. Então a Cláudia explica que em alemão o termo novela vai tratar, então vai mostrar explicitamente que trata-se, então, de um texto dramático que apresenta algo novo. E que algo novo é isso? Já é o título em si, né? A Morte em Veneza. Você já começa a leitura com esse título gritando na sua cara. Então você já sabe que alguém morre. E sua leitura vai ser em busca disso. O livro é narrado em terceira pessoa. E ele conta a história, então, do Gustav von Aschenbach, que é um escritor muito famoso, já de grande nome. Entretanto, ele acaba tendo uma crise criativa, digamos. E para combater essa crise criativa, ele decide viajar. Ele não viaja diretamente para Veneza. Ele acaba primeiro indo para outros lugares, como por exemplo Munique, e depois ele vai parar em Veneza. Nesse hotel, então, ele acaba conhecendo, vislumbrando um garoto de 14 anos, o Tadzio, que é incrivelmente bonito, belo. Pela descrição você percebe então que se trata da perfeição, da forma da perfeição. E o autor acaba ficando deslumbrado por esse garoto. Essa trama, que não acontece muita coisa, você olhando pelos termos narrativos, é a primeira leitura. É uma leitura banal, que se você se prender a essa leitura, o livro simplesmente não mereceria atenção nenhuma. Entretanto, quando você lê a respeito, principalmente eu que não tinha muito conhecimento acerca desses teóricos de mitologia grega, nunca tinha lido Nietzsche, mas quando você lê textos a respeito da obra, os quais estão indicados aqui, vídeos que estão indicados abaixo, você percebe a grandiosidade de uma obra como essa. De uma obra que merece releituras e merece leituras mais aprofundadas. É justamente essas leituras aprofundadas vão fazer você encarar o livro A Morte em Veneza não como um livro banal que trata sobre um cara velho, pedófilo que se apaixona por um menino de 14 anos. A grande temática do livro, na verdade, nada mais é do que o dilema do artista. E dilema, vamos lembrar de contraposição. É o dilema do artista na sociedade contemporânea vista pelos olhos daquela época. Nesse dilema do artista, a gente vai estar contrapondo o artista com os outros. Vamos contrapor a vida com a morte, o feio, o real, com o belo. E isso ele trata de uma forma muito legal. O livro em si ele é muito filosófico, e filosófico diretamente, principalmente por citar gregos, e citar
Platão, em discursos diretos, em citações diretas, por exemplo, no qual o discurso entre o Sócrates e o Fedro, na qual eles tratam e falam sobre a beleza. É um livro muito filosófico e isso caracteriza o real sentido, a real interpretação do livro. E real, entre aspas, tomando essa liberdade de dizer essa interpretação como a única e verdadeira, sendo que o livro ele tem diversas camadas de leitura. Tentando aprofundar mais um pouquinho, o livro então ele é dividido em 5 capítulos. No primeiro capítulo, o autor ele tá andando no cemitério, você já está com aquele baque do título de A Morte em Veneza, e o autor ele se depara com algo que o fascina. É um homem, um viajante, ele tem uma mochila nas costas, e ele tem essa face magra, um nariz adunco, digamos que uma feição de morte, digamos. Aquele caracteriza aquele personagem como morte. E um dos grandes legais, inclusive os textos que eu estou falando, caracterizam esse e outros personagens como os mensageiros da morte. E você tem vários mensageiros da morte durante o livro. Personagens que vêm afirmar o caminho da morte. Após isso, ele tende a viajar e você já vai percebendo as ligações. E ele tende a viajar depois de ter um sonho erotizado, de viagens, de clima quentes que vão remeter essa Veneza do futuro, a um Deus que vem do Oriente, que é esse menino muito bonito que veio do Oriente. Então tudo é muito bem linkado, todas as pistas são deixadas e você vê a grandiosidade da escrita num livro, numa novelinha super pequenininha. Depois que você percebe essas interpretações de grandes estudiosos sobre a obra Morte em Veneza, você realmente percebe uma clara conexão, justamente pelo autor aderir a essas ideias, deixar isso claro no romance, principalmente em relação a Nietzsche. Eu nunca li Nietzsche, então o meu comentário é baseado nesses textos que eu li e nessa interpretação. E isso me ajudou muito a entender um pouco melhor a obra. E algo que eu queria trazer um pouquinho para vocês é o que faz entender, porque justamente a obra não é ele se apaixonar, um homem velho se apaixonar por um menino, mas simplesmente pelo encanto que a beleza como uma por em si, traz nesse artista, nesse escritor. É simplesmente a composição entre o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo, então, é o belo, é a individualização, é enxergar o mundo sobre, digamos, bons olhos. É uma ilusão da vida. É a forma, é a busca do belo, digamos, em si. Já o dionisíaco, em relação a Dionísio, quer dizer, vai tratar do real, da forma, da verdade e suas consequências, de perceber o apolíneo, o belo, como uma ilusão. Então a obra ela sempre está contrapondo o belo com isso, o desmedido, o real. E isso é realmente muito perceptível, não é aquelas análises viajadas que a gente percebe de certos livros. Você percebe isso muito bem no romance. Principalmente porque os personagens, todos os personagens da obra, eles contrapõem em si. Você tem um equilíbrio e eles são feitos do apolíneo e dionisíaco. A própria Veneza é uma grande personagem que demonstra isso. Veneza é uma cidade belíssima, muito bela, seja pela forma como ela é formada por esses rios que entrecruzam a cidade, mas também pela sua construção antiga, pelas suas obras de arte, os seus museus belíssimos. Entretanto, ela também tem o real fora do belo. E esse real, esse desmedido, desconfigurado, é o fedor que emana, o calor e a epidemia de cólera que contamina a cidade enquanto o Aschenbach está lá. A gente também tem o próprio Aschenbach, que é um autor renomado, glorioso, mas que tem esses desejos secretos que gosta de esconder da sociedade. Ele velho, mas que tenta se mascarar como belo, que é algo que eu vou comentar mais à frente. O próprio Tadzio, que é a forma perfeita da beleza, que encanta tanto o nosso protagonista. Entretanto, é fraco, é aquele garoto miúdo que parece que não vai viver quase nada. Então essa contraposição entre a vida e a morte, entre o belo e o real, o desmedido, são que formam o uno. Então o artista, que é o real, se apaixona pelo belo.
E esse casamento vai completá-lo, assim como o casamento entre a vida e a morte, que é pelo qual o próprio artista caminha durante o decorrer da obra. Então os próprios mensageiros da morte vão mostrando esse progresso. E o legal é que a especialista do livro mostra então que o que é esse leitmotiv, que é o que o Richard Wagner, que é um músico, criou, que é ele, quando ele sempre trata do mesmo assunto, ele sempre trata as mesmas composições musicais. E o Thomas Mann também tem isso. Ele sempre usa os mesmos personagens, ele sempre usa as mesmas combinações de palavras, ele repete o mesmo gesto dos personagens, repete as mesmas características. Isso é muito legal. Na obra do Thomas Mann, todo personagem que é artista, ele tem os olhos castanhos e os cabelos escuros. Já os outros, os belos, para o Thomas Mann, têm os olhos claros e os cabelos louros. Então, você realmente percebe que é algo que eu também estou percebendo no Tony Kruger, que eu vou comentar no livro mais à frente. Não é uma inferição, é uma certeza. Então, o leitmotiv dessa obra são esses mensageiros da morte que vem aparecendo durante toda a novela. O primeiro é esse rapaz viajante com o rosto cadavérico que prenuncia a morte. Seja o gondoleiro de Veneza que remete ao Caronte, que leva as almas para o outro mundo, que tem o barco com veludo negro aqui na obra. Seja um velho, isso é super interessante, quando ele está viajando, o Aschenbach, ele percebe um velho. Primeiro ele vê um bando de jovens, e ele vê que um deles é velho, e ele sente nojo daquele velho, porque ele está tentando se fantasiar de algo que ele não é. Ele está tentando se mascarar. E é justamente algo que acontece com o próprio Aschenbach. Quando ele fica encantado com a beleza, quando ele fica encantado pela beleza desse jovem, cada vez que ele se apaixona mais e ele fica, aquilo o consome de uma forma grandiosa, ele acaba tentando mascarar o feio. E ele vai no farmacêutico, pinta os cabelos, cora os lábios, tange os lábios, e quando você percebe, ele está do mesmo jeito que algo que ele tinha criticado anteriormente. Durante toda a novela, você percebe então o personagem principal caminhando para sua renovação, enxergando então a morte como uma renovação, como complemento da vida do artista. Comparando a vida à morte, o feio e o belo, ele está tentando se complementar, ficar completo como artista. Essa é a minha interpretação. Essa, depois de ler esses textos e ver essas interpretações, essa sendo a minha interpretação. Então é um livro sério, com tanta interpretação, é um livro que eu preciso reler urgentemente, e espero que você tenha ficado tão animado quanto eu fiquei. Porque a primeira leitura, a primeira parte do livro que eu li, eu estava assim, muito presa ao enredo. E quando eu parei para ler esses textos complementares, o livro realmente saltou aos meus olhos. E agora que eu conheço um pouquinho melhor do autor, que eu conheço um pouquinho melhor da sua obra, que eu pesquisei, que eu já li a maneira como ele escreve, a segunda novela, o Tony Kruger, está sendo muito mais incrível para mim, porque eu estou me atendo mais aos detalhes. E, sério, está sendo uma leitura super prazerosa. Então, espero que você tenha gostado, apesar de ter sido um pouquinho longo. E acompanhe, porque em breve, não sei quando, volto para falar sobre a segunda novela e depois sobre o Dr. Fausto. E não deixe de comentar aqui o que você achou, se você já leu A Morte em Veneza, e se você já leu outro livro do Thomas Mann, para você me indicar, falar o que você acha, qual foi a sua relação do autor, e se você acha importante a leitura de textos complementares, porque para mim foi muito importante para melhor entender uma obra. Então é isso. Obrigado. Até mais.